E aí, minhas musas e minhas beldades, pois é, a bonecona veio aqui, ó, toda montada pra vocês. É isso. Solta a nova vinheta, Gabi. Gente, hoje eu vim aqui daquele jeito bem cibernético, do jeito que o meu alter ego pede, né? Pra falar de um assunto com vocês, que é um assunto que eu particularmente eu gosto bastante, que é cabelos. Vamos falar sobre a linha do tempo de todos os cabelos que eu já tive, que eu já usei, desde o início da minha transição até o momento atual, né? E vai estar passando fotos aqui para vocês verem. Enquanto as fotos vão passando, eu vou falando um pouquinho para vocês sobre. Bom, gente, essa primeira foto, esse cabelo é um cabelo sintético. Eu tava bem no início da minha transição. Acredito que era ali pro final de 2012, se eu não me engano. Eu tinha acabado de sair de um serviço CLT de carteira assinada, porque eu já tava fazendo meu tratamento hormonal, enfim, querendo assumir a minha identidade pro mundo, né? E eu lembro que quem colocou esse cabelo foi uma cunhada ou ex-cunhada de uma amiga minha, e que ela fazia tranças de miudinho na época. Daí ela pegou e ela fez uma nagô, mas ela fez uma nagô muito mal feita na minha cabeça. Depois ela pegou e veio com uma agulha de crochê e foi passando esse cabelo sintético, esse cabelo meio cacheadinho. Eu fiquei usando ele por uns meses. A sensação de estar construindo a minha mulheridade naquele momento foi um êxtase, né? Foi que um pico de êxtase para comigo mesma. Eu já estava trabalhando a minha mulheridade há um tempo antes, com figuras da androginia, como Grace Jones, bota a foto da Grace Jones aí, Boy George, Jeffree Star, Gigi Gorgeous, que hoje em dia é uma mulher trans também, mas na época ela era bem andrógena, David Bowie. E depois dessas referências, eu tive o primeiro contato com a minha primeira mulher trans que eu vi na TV, que foi a Ariadna, do BBB 11. E foi ali que eu cravei de vez que eu era uma mulher trans. E foi aí que eu comecei toda a minha questão, a minha saga da minha questão hormonal, né? Até chegar ao momento desse meu primeiro cabelo sintético, que eu lembro que eu comprei numa perfumaria, numa loja de cosméticos daqui da minha cidade aqui. E enfim, aí ela pegou e fez o meu cabelo, e eu já lembro que logo que eu coloquei o cabelo na cabeça, da época o Facebook, que era em alta, eu acho que nem existia Instagram ainda, eu já me dei o meu nome pra Luanda nas redes sociais, no Instagram não, perdão, no Facebook, o Facebook era o ápice, Facebook, Tumblr e eu não vou lembrar. Mas enfim, o meu segundo cabelo, ele foi muito especial para mim, porque foi uma ligação com a minha cultura, a minha ancestralidade, a minha negritude, né? A segunda foto vai estar aparecendo aí para vocês, que foi a trança de miojinho. A gente chama de trança de miojinho porque ela realmente parece aqueles miojinhos que vem no pacotinho. E eu lembro que foi uma travesti maravilhosa, a Ellen, que tem muitos e muitos anos que eu a não vejo. Eu lembro que ela tirou
o meu primeiro cabelo sintético que eu usei, né? Enfim, desembaraçou meu cabelo natural, né? E colocou as tranças de miudinho, que era uma mistura de preto com loiro, né? Que também foi uma fase da minha vida ali que eu tava ainda modelando e moldando toda a minha mulheridade, né? Eu lembro que nessa época, foi a época que eu saí, eu tinha saído da casa dos meus pais, daí eu fui morar na casa de um amigo, de um amigo que hoje em dia eu não tenho mais contato. Depois de alguns meses, infelizmente eu tive que sair da casa desse amigo meu, porque ele criou um pretexto, é, enfim, dizendo que, enfim, a história não vem ao caso. Ele criou um pretexto porque que eu precisava sair da casa dele. Foi aí que eu fui pra casa das musas, fui pra casa das primas, das beldades, né? Comecei a minha trajetória. E foi a partir dali que, enfim, comecei a aprender a me portar enquanto uma mulher trans, aprender a me vestir, né? A falar como uma mulher, né? E fiquei com essas tranças de miudinho por alguns meses, porque, pra quem não sabe, o uso das tranças, se ele for na técnica de box braids, no máximo ali que você tem que usar aturando 3 meses. E eu excedi o prazo porque eu não tinha conhecimento, gente. Eu não tinha conhecimento sobre cabelos. Na época, eu só tinha conhecimento sobre maquiagem mesmo, que era e ainda é a minha paixão, né? Eu amo maquiagem. E eu não tinha conhecimento algum sobre cabelo, né? E a Ellen, que tinha colocado as minhas tranças, ela já tinha ido embora do pensionato. Ela já tinha voltado para Porto Alegre. E eu continuei na casa lá, trabalhando, enfim, morando, vivendo. E fiquei com aquele cabelo na cabeça. Aí teve um dia que uma amiga chegou pra mim e falou: Luanda, você acha que não tá na hora já que tem que tirar esse cabelo e tal? E daí eu falei: então, mas se eu vou tirar esse cabelo, eu vou ficar com o meu natural? Porque é muito louco, né, gente? Dentro da comunidade trans, tem muito racismo, né? Eu já falei sobre isso, tanto no meu TikTok quanto no meu Instagram, que a comunidade dele, ela é racista, né? E foi dentro da comunidade trans onde que eu sofri mais racismo, tanto quanto pelo meu tom de pele e pela minha raça, quanto pelo meu cabelo, né? Então, eu lembro que quando eu tirei as tranças de viudinho, eu tava com um black power maravilhoso, né? Só que as meninas, pelas minhas costas e pela minha frente também, né? Elas eram explicitamente racistas comigo e com o meu cabelo. Eu até lembro que na época que eu morava nesse pensionato, quem gerenciava esse pensionato era um casal de gays. E esse casal de gays, periodicamente eles iam pro Paraguai trazer muamba para vender para as monas, né? E eu pedi, daí um deles perguntou se eu não queria uma wig, uma peruca. Eu falei, eu quero uma peruca assim e tal. E eu sempre fui muito fã da Rihanna. E eu falei assim, se você trouxer uma peruca assim, muito parecida com a da Rihanna. Infelizmente eu não vou estar tendo foto pra mostrar pra vocês aqui, gente, porque o meu notebook foi roubado enquanto eu morei nesse pensionato, mas eu vou deixar a história do notebook pro meu quadro que eu tenho lá no TikTok, que se chama O Conto da Boneca. Vocês não aproveitam para seguir no TikTok, tá? Meu TikTok vai estar passando aqui embaixo. Aproveitem para me seguir no TikTok, eu tô fazendo live
um dia sim, um dia não, tô tentando fazer live lá. E também tem o quadro Conto da Boneca. E para além do quadro Conto da Boneca, tem as aventuras da Barbie e da irmã Mônica, né? Que eu também faço por lá e pelo Kawaii. Voltando, aí tirei as tranças viadinho, né? Comecei a usar uma peruquinha de plástico. Eu lembro que ela tinha uma franjinha lisa. E ela tinha mais ou menos o comprimento desse cabelo aqui, só que ela era lisa. Eu fiquei usando ela até o momento que eu decidi sair da minha cidade natal e morar na capital do meu estado, que é Florianópolis. Foi aí que eu recebi uma proposta de um convite de uma amiga virtual. Eu fui morar num primeiro, não era um pensionato, né? A princípio, morava eu, essa amiga virtual e a dona entre aspas, né? Da kitnet, né? E enfim, daí a gente repartia as contas, água, luz, internet. Posteriormente veio a calhar que um dia eu tava na rua trabalhando e eu tava com essa peruquinha, né, essa wig. Aconteceu um fato que roubaram essa wig de mim, que também é uma história que vai ficar por conta da boneca. E cobrem nos comentários aqui. Luanda, conta a história da wig que te roubaram do conto da boneca lá no TikTok. Assim, cobrem aqui nos comentários, que eu sou bem esquecida, pra eu poder, pra que eu possa contar pra vocês, tá bom, gente? E daí roubaram essa wig de uma forma bem intensa. E daí a cafiola onde eu tava morando, ela já tava com intenções de me endividar, né? Então, ela juntou a minha desgraça, ao agrado dela, me levou no cabeleireiro e foi aí que eu fiz a minha primeira... Minto, foi a minha segunda química no cabelo. Antes, eu tinha feito uma progressiva. Logo que eu tirei a trança miudinho, eu fui no salão, eu juntei um dinheiro, eu fui no salão de beleza e eu fiz uma progressiva no meu cabelo. Essa foi a primeira química que eu coloquei no meu cabelo. Aí quando eu fui para Florianópolis, né, que aconteceu, né, de roubarem a minha peruca de uma forma tensa. Essa cafifa me levou pra mim fazer uma definitiva no meu cabelo. E daí fiquei trabalhando com meu cabelinho natural por um tempo, até juntar um dinheiro para poder botar um mega hair, que foi o meu primeiro mega hair, que vai estar aparecendo fotos aí, que foi um liso ondulado, um cabelo indiano liso ondulado, eu acho que tinha uns 70 centímetros, que oh meu Deus, como eu tenho história, que também o fim dele também não foi muito legal. Mas vai estar passando uma foto dele aí, eu com ele. Nossa, foi no método de querendo. Eu lembro que eu coloquei ele no método de queratina, né? E juntando, né, o meu cabelo em uma definitiva mais técnico de mega hair em queratina. Meu amor, ali chances altíssimas de quebrar meu cabelo eram altas, né? Tanto é que aconteceu de eu ter corte químico por conta da definitiva, né? Teve uma época que eu fui retocar minha raiz, que já estava crescendo, tive um corte químico. Inclusive até eu acredito que essa foto que eu vou estar deixando passar para vocês, eu já vou estar com outro mega hair, que é um mega hair liso, que inclusive eu tô com uma franjinha, que inclusive é até muito louco, porque depois dessa foto de cabelo liso que eu tô de franjinha, eu só voltei a usar franjinha desse jeito nesse exato momento como eu tô agora, porém com uma franja crespa. Naquela época eu tava com uma franja lisa e todo mundo achava que era uma wig
Só que, na verdade, era um mega hair. E como eu tinha sofrido um corte químico no cabelo, eu fiz aquela prantinha. Eu falei, ai, faz uma prantinha na Naomi Campbell aí e vamos que vamos, né? Eu era muito nova, gente. Eu tinha 18 para 19 anos. Então, eu acho que eu não me importava muito com as coisas. Eu ia muito no modo Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar, né? Sei lá, eu tava na capital do meu estado, que é Florianópolis, que enfim, é uma das capitais mais bonitas do Brasil, assim, não querendo puxar sardinha para meu estado nem nada, mas Floripa é uma cidade bonita, assim, tem lugares paradisíacos lá. Voltando, usei por um período esse cabelo liso, até que houve outro rolê comigo. Fui visitar minha mãe na minha cidade natal, fui para uma balada, encontrei com umas monas, acabou acontecendo uma confusão, que também eu só vou contar no Conto da Boneca. Então, me cobrem nos comentários para que eu conte lá no meu TikTok, no Conto da Boneca. Luana, que confusão foi essa que aconteceu contigo na boate, quando você foi visitar sua mãe na sua cidade natal? Me cobrem nos comentários que eu conto no quadro Conto da Boneca lá no TikTok para vocês. Voltando, fiquei usando um bom tempo esse cabelo liso, que um bom tempo, eu lembro que fiquei usando esse cabelo liso, fiquei usando acho que um ano e meio, quase um ano e meio. Aí depois, ali pro final de 2014, eu coloquei, eu acho que foi um dos meus cabelos mais icônicos, não de todos, mas um dos mais icônicos, que foi o mega hair cacheado. Eu fiz um ombre hair nele, que eu fiquei com uma vibe bem caiçara, e como eu tava morando em Floripa, eu tava com a pele bem bronzeada, bem retinta, então aquele cabelo cacheado fazia um contraste com a minha pele, vai aparecer na foto aí, fazia um contraste com a minha pele, gente. E, nossa, por onde eu passava, eu chamava a atenção. Era engraçado que na rua, os homens ficavam me chamando de Globeleza. Muito engraçado, eu só gargalhava de rir. Eu acho que ele foi uma fase boa ali da minha vida. Foi uma fase, a fase desse cabelo cacheado, o ombre hair loiro, foi uma fase que depois eu acabei indo embora de Floripa, voltando para minha cidade. Aí comecei a fazer uns jobs como modelo. Para quem não assistiu meu documentário, tem fotos minhas desfilando. E eu tava com esse cabelo ele paralisava qualquer lugar que eu fosse. Ele era belíssimo, esse cabelo. Mas, infelizmente, eu comecei a fazer a manutenção dele numa cabeleireira que eu não vou citar o nome, e ela, com muita má fé, ela jogava algumas mechas de cabelo no lixo, enquanto a gente não estava vendo a manutenção do cabelo sendo feita. Para quê? Para que ela pudesse vender os cabelos que ela comprava com o fornecedor dela. É por isso que eu tenho muito trauma com salão de beleza. Eu tenho muita história ruim com salão de beleza. Transfobia, picaretagem. Eu tenho muita história que vai vir no Conto da Boneca, que eu vou contar pra vocês, de coisinhas que eu já passei em salão de beleza. Eu tenho pavor de salão de beleza, né? Aí voltando, depois desse mega hair, eu casei. Nessa de casar, ali em 2016, eu lembro que na internet começou uma movimentação de nós, mulheres pretas, nos libertarem da química e
fazerem um Big Shop. O Big Shop, o que que significa? Grande corte, que é basicamente você raspar a sua cabeça ou você cortar o seu cabelo o máximo possível para que saia o máximo de química possível do seu cabelo, para que o seu cabelo ele venha totalmente ao natural. E foi a partir daí, de 2016 para 2017, que eu comecei a usar o meu cabelo natural. Tanto é que vai estar passando uma foto para vocês. Eu com o cabelo bem curtinho, bem curtinho. Inclusive, foi graças ao meu ex-marido que eu tive a força e a coragem de raspar o meu cabelo, porque eu, enquanto uma mina trans, pra mim e pra outras meninas trans e mulheres trans, o cabelo é tudo pra gente. E então, eu estar em um momento de transição capilar naquele momento e ter o apoio do meu ex-marido naquela época foi muito importante pra mim, né? Foi aí que eu conheci o mundo dos cabelos sintéticos e das tranças, né? As tranças, as box braids, as tranças nagô e as tranças twists, né? Quando o meu cabelo começou ali a bater uns 3 dedos de raiz, eu lembro que eu fui num salão e coloquei a minha primeira box braid. Só que como eu ainda não tinha entendimento para com fibras sintéticas para fazer tranças, colocaram jumbo, trançaram o meu cabelo no jumbo. E o jumbo ela é uma fibra muito brilhosa e muito pesada, né? E, enfim, graças aos grupos da internet, grupos no Facebook, eu fui aprendendo o que eram fibras, né, usadas para fazer os métodos de extensão com tranças, né, e conheci o jumbo, que é o melhor método para você usar se você quer fazer uma trança no seu cabelo ou um penteado trançado no seu cabelo. O jumbo é o melhor método, né? A partir daí, eu comecei a usar jumbo e foi aí que eu comecei a usar e abusar de diversos acessórios. E também eu comecei a dar mais atenção à minha maquiagem, né? Deixar a minha maquiagem mais elaborada, né? Fiquei usando tranças por um bom tempo até chegar o período dos cabelos orgânicos, né? Eu lembro que o meu primeiro cabelo orgânico eu coloquei com uma menina de uma cidade vizinha da minha cidade natal. Foi um cabelo cacheado lindo, lindíssimo, se não me falha a memória. Ela botou de uma forma que ficou numa naturalidade que eu amei. Isso daí foi ali naquela altura ali de final de 2018 para 2019, né? E daí eu ficava intercalando entre usar tranças box braids e cabelos orgânicos. Até que chegou 2020, eu tinha comprado uma wig, né? Uma peruca de cabelo orgânico. Ela era toda mechada no loiro, assim. Ela era maravilhosa, assim. Ela era perfeita. Se eu não me engano, eu tinha comprado o Feirão dos Cabelos. Era uma loja muito famosa que todas as meninas pretas do Facebook falavam dela. Eu lembro que eu comprei, né, pelo Facebook ali, pelo main search, né? E fiquei usando essa wig por um tempo, até que ali pro meio de 2020, eu conheci um cliente que ele me presenteou com essa wig que eu estou usando aqui. E essa wig é a wig da
Essa eu vou fazer propaganda. Essa wig é a wig da The Benguela. Que pra quem não conhece a The Benguela é a primeira loja de cabelos crespos naturais do Brasil. Eu lembro que no começo da loja só tinha 3 tipos de cabelo. Tinha o coily, o curly e o kinky. Tô fazendo propaganda de graça mesmo. E Thaís, a CEO da The Benguela, se você assistir esse vídeo, ai, mulher, bora fazer. Manda um mimo pra mim. Eu sou fã, eu sou cadelinha da The Benguela. Eu sou cadelinha. Inclusive, a última aquisição foi essa franja que eu comprei de vocês. Sou cadelíssima da The Benguela, sou apaixonada pela loja. Pago pau mesmo, porque tem um ótimo atendimento. Para além de um ótimo atendimento, é um produto de altíssima qualidade. É um produto de ponta. Eu comprei essa wig, né? Ela tinha... Eu comprei ela no tamanho máximo, que é 60 centímetros, né? Porém, eu já tenho ela... Como eu já tenho ela há 5 anos, deu uma quebradinha, né? Porque... Enfim, para quem tá caindo de paraquedas aqui nesse vídeo, eu sou uma pessoa PCD, especificamente tetraplégica. Eu sou vítima de uma violência que me deixou tetraplégica, né? Isso acontecido foi no ano de 2021. Como aconteceu esse acidente? Porém, nesse acidente, eu não estava usando essa wig. Eu estava usando box braids e a minha wig estava guardada no apartamento onde eu morava sozinha. Tem um vídeo aqui no meu canal que eu conto por que na UTI eu estava de cabelo curto, né? Basicamente, eu vou resumir aqui para vocês. Como no meu acidente eu estava usando box braids, quando eu cheguei no hospital, eu tava com traqueostomia, a minha voz ela não saía, então não tinha como explicar para as enfermeiras como retirava as box braids do meu cabelo. E o meu cabelo natural já estava bem grande, gente. Peguei e eu autorizei que elas cortassem a trança no topo. Então eu acabei ficando com o cabelo curto de novo. E passei por uma nova transição capilar até o atual momento. Que o meu cabelo tá aqui de baixo, trançado, e eu tô usando essa wig aqui da The Benguela. Mas ao decorrer desses 4 anos e meio da minha tetraplegia, eu comecei a criar o alter ego da boneca cibernética. A primeira geração da boneca cibernética, tanto na vinheta antiga, ela usava tranças na Go alongadas. Então eu usei durante alguns meses, trança na Go alongada, que uma menina vinha aqui em casa fazer. Aí depois eu fiquei um tempo sem usar tranças na Go alongada e fiquei usando meu cabelo natural por um bom tempo, até que eu enjoei. Eu fiquei acho que quase 1 ano usando meu cabelo natural. Até que eu enjoei e voltei a usar wig. Para trazer a segunda geração da boneca cibernética, que é essa que vos fala, né? Essa é a segunda geração da boneca cibernética, é onde eu queria chegar, né? Daí eu acabei investindo numa franjinha que eu comprei na The Benguela, de tic-tac. Aí coloquei nessa wig, que eu já tenho há 5 anos, né? E é isso, gente. Estou nesse mood atualmente. Como eu falei pra vocês, tenho histórias muito boas para contar para vocês sobre salão de beleza e o trauma que eu tenho com esses lugares,
o tanto de transfobia e constrangimento que eu já passei nesses lugares, né? Mas, infelizmente, eu não vou estar contando aqui. Tá contando lá no meu TikTok. Então, sigam meu TikTok. Sigam no meu Kawaii. Sigam no meu Instagram. Sigam na minha página do Facebook. E me sigam meu X, meu X. Para vocês ficarem por dentro de tudo o que eu estou fazendo momentaneamente. Tá bom, meus amores? Eu vou ficando por aqui, minhas beldades. Eu conto com o apoio de vocês para quem sentir no coração. Tá deixando um donatezinho, tá bom? Eu vou estar deixando o meu Pix a minha chave Pix, tá bom, para vocês. Aí, para quem sentiu um quentinho no coração e quiser sentir a vontade de me ajudar, porque, para quem não sabe, tem um editor por trás de mim que edita os vídeos que saem no meu canal do YouTube, né? Não é barato fazer um vídeo pro YouTube, gente. Eu tento trazer o máximo de qualidade possível para vocês. Então eu conto muito com o like de vocês e conto também muito para quem sentir no coração deixar um donate, o valor que você sentir no coração, para me ajudar tanto nas questões da minha saúde, tanto nas questões do meu trabalho, que no caso é pagar o meu editor de vídeos, que é o Gabriel. Dá um joinha aí pro pessoal, Gabriel. E é isso, meus amores. Eu vou ficando por aqui, tá bom? Deixem aquele like bem gostoso. Sentem aquele like bem gostoso nesse vídeo. Compartilhem com seus amigos. Compartilhem com seus seguidores nas suas redes sociais, tá bom? Comentem muito. Se vocês chegaram até o final desse vídeo, comentem #cabelos, tá bom? Para que eu possa dar um coraçãozinho no seu comentário. E eu vou ficando por aqui, meus amores, minhas beldades, minhas musas e meus pesadelos também, né? A gente não pode deixar os pesadelos de lado, que eu sei que eles gostam de uns biscoitinhos. E a mamãe não, a prima, não me chamem de mãe, me chamem de prima, tá? A priminha que dá um biscoitinho de vez em quando pros pesadelos. Enfim, é nessa que eu vou, meus amores. Um grande beijo no coração de vocês e falou!